Ministro, a reforma trabalhista, que está em vigor desde novembro de 2017, ela tem a digital do PTB, já que foi elaborada durante a gestão do senhor no Ministério do Trabalho e que para sua aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal contou com a participação efetiva dos parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro. Queria que o senhor comentasse para nós como foi o processo de construção da proposta até a sua aprovação e sanção, na época pelo presidente Michel Temer, e os benefícios que essa reforma trouxe aos trabalhadores e empreendedores brasileiros. Primeiro é importante ressaltar que o PTB, a cada geração, consolida o seu compromisso com o trabalhador. Foi Getúlio Vargas, na década de 40, que consolidou a legislação trabalhista que vinha sendo produzida a partir da década de 20. Passados 75 anos de imobilismo, o PTB no Ministério do Trabalho inicia um processo de diálogo em 2016, conversando com trabalhador e empregador, trabalhador e empregador e trabalhador e empregado. E assim o PTB construiu um texto de consenso e no dia 22 de novembro de 2016 houve uma grande celebração no Palácio do Planalto, quando lá estavam presentes representantes de sindicatos, confederações e centrais sindicais, e também confederações de empregadores para celebrar aquele momento quando o Brasil apresentava uma proposta de modernização e atualização da legislação trabalhista. A proposta ela foi fundamentada em 3 eixos: proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. O Brasil vinha perdendo desde dezembro de 2014 uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. O Brasil real naquela época era o Brasil de 27 milhões de trabalhadores que queriam trabalhar e não tinham um endereço para esse trabalho. Eram 14 milhões de trabalhadores que desesperadamente buscavam um lugar para trabalhar. Esses 14 milhões de trabalhadores, eles eram responsáveis pela provisão do dinheiro para pagar o aluguel, para comprar o alimento, para pagar os estudos dos seus filhos. E eles não encontravam um lugar para trabalhar, porque as empresas estavam demitindo. Desde dezembro de 2014 até dezembro de 2015, o Brasil perdeu mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. De dezembro de 2015 a dezembro de 2016, foi mais de 1.250.000 trabalhadores que foram mandados embora porque perderam seus empregos. E foi justamente nesse período que o PTB entra em cena no Ministério do Trabalho, onde viajamos, conversamos com o movimento sindical, conversamos com parlamentares. O PTB assume o protagonismo de modernizar a legislação trabalhista e dar ao trabalhador a sustentação e a garantia que seus direitos não seriam violados. A modernização entrou em vigor e o trabalhador teve os seus direitos assegurados. Ministro, qual foi o maior desafio para que a reforma trabalhista saísse do papel e se tornasse uma realidade, e assim pudesse gerar emprego e renda? Houve muita propagação de fake news, como de que a reforma iria tirar os direitos do trabalhador. Enquanto ministro, o senhor dizia: direito não se revoga, direito se aprimora. Como foi esse processo? Nós reafirmávamos e tínhamos a confiança do trabalhador, que direito você não revoga, direito você aprimora. Até porque nós conversávamos com o movimento sindical e assegurava o movimento sindical a proteção desses direitos. Está tudo garantido na lei, está ali os direitos que estão especificados lá no artigo 7º da Constituição. Estão assegurados direito a férias remuneradas, direito à jornada semanal de 44 horas e 8 horas diárias, direito ao 13º, direito ao fundo de garantia, direito à aposentadoria, direito ao vale transporte, ao vale refeição, direito ao adicional de insalubridade, direito ao adicional de periculosidade.
todos os direitos estão assegurados na modernização trabalhista. Aonde nós avançamos? Nós avançamos no sentido de dar aos acordos coletivos de trabalho força de lei, para que aquilo que fosse deliberado nos acordos coletivos de trabalho possibilitasse ao trabalhador o direito de escolher a forma mais vantajosa de usufruir desses direitos. A realidade é que hoje tem três coisas que você não esconde: o sol, a lua e a verdade. Nesse momento, quem precisa começar a se explicar para o trabalhador são aqueles que mentiram para o trabalhador, que o trabalhador iria perder 13º, que a jornada de trabalho iria aumentar de 8 horas diárias para 12 horas diárias, para 80 horas semanais. Houve muita mentira, houve muito alvoroço no sentido de desestabilizar o trabalhador, mas o trabalhador esteve do lado da verdade. E isso é importante, que a partir do momento em que a legislação trabalhista moderna entrou em vigor, o setor produtivo voltou a confiar no Brasil. Você veja que dos 38.600.000 empregos diretos na época, 85% eram gerados por micro e pequena empresa. Era o microempresário que pagava aluguel, o microempresário que, através do seu pequeno negócio, gerava 5, 6 empregos. E o que me doía na época é que o faturamento bruto de uma microempresa que gerava 5, 6 empregos era menor do que o salário fixo, estável, de quem o chamava de burguês. Então, nós desafiávamos a uma quebra de paradigma, no sentido de que aquele discurso do final do século XIX, início do século XX, que era importante para aquela época, necessário para aquela época. Agora, nós precisávamos tirar a cabeça do século XIX, do início do século XX, e colocar na realidade do século XXI. Atualizar, modernizar a legislação, para que o empreendedorismo brasileiro pudesse avançar e perder o medo de contratar. E foi isso que aconteceu. Em 2017, o Brasil já começou a apresentar saldo positivo da geração de empregos. Contra fatos, não há argumentos. Você pega os números do CAGED do final de 2016... do acumulado de desemprego do ano, e você pega o final dos números do CAGED do acumulado no final de 2017 e 2018, você vai ver um saldo positivo na geração de empregos. É óbvio que hoje nós ainda temos em torno de 12 milhões de trabalhadores que estão desempregados, mas o Brasil nunca chegou à plenitude do pleno emprego. Nós precisamos avançar no conjunto de reformas para que o Brasil possa, no sentido de atualizar as demais legislações e oferecer para o setor empreendedor do Brasil, o Brasil é um país muito rico, e dar uma sinalização de futuro para a geração que vem aí. Justiça e sustentabilidade no emprego, justiça no emprego e justiça na geração de rendas. Ministro, na sua opinião, a reforma trabalhista foi a mais importante reforma estrutural desde a Constituição de 1988? Podemos dizer que o PTB ajudou a revolucionar, ou melhor, modernizar as relações de trabalho no Brasil? Sem dúvida, a Constituição de 1988 foi fundamental, porque estabeleceu os fundamentos do Estado do bem-estar social brasileiro, dando sinalizações no sentido de dar ao cidadão proteção de direitos e garantias sociais. Nós havíamos enfrentado um momento de desemprego constante no Brasil. E o Brasil, com toda a sua capacidade, nós somos a 5ª maior extensão territorial do mundo. No Brasil, nós temos estabilidade no solo e estabilidade no clima. Brasil com mais de 200 milhões de brasileiros, um país que tem riquezas naturais, riqueza na sua flora, na sua fauna, mas a maior riqueza está no seu povo. Povo trabalhador, um povo ordeiro, um povo que acredita no futuro, um povo que ama a sua nação. Mas
nós não tínhamos ainda descobrido a fórmula para combater desigualdades. E combater desigualdades é dar oportunidade àquelas 60 milhões de pessoas que não tinham uma atividade econômica, e muitos desses ainda não os têm. 45 milhões de trabalhadores da informalidade sem proteção de direitos. E havia um discurso muito bonito, sinalizado de que, como que houvesse de fato uma preocupação com o trabalhador. Mas essa preocupação com o trabalhador, quem demonstrou em fatos concretos foi o PTB. Primeiro, modernizou a legislação para gerar empregos, dar segurança jurídica, para que o empreendedor não tenha medo de contratar, com os direitos assegurados, direitos garantidos. Isto foi fundamental. Mas foi no período do PTB no Ministério do Trabalho que as contas do FGTS tiveram o melhor resultado na história. Foi o PTB que liberou o saque das contas inativas do FGTS, beneficiando mais de 22 milhões de trabalhadores, com 44 bilhões de reais injetados na economia. Então, sem dúvida nenhuma, com certeza, o período do PTB no Ministério do Trabalho foi fundamental, um marco divisório para a geração de empregos e conter a onda de desemprego que estava acontecendo no Brasil. E aquele dinheirinho que pertencia ao trabalhador foi fundamental no momento de crise, porque foram 44 bilhões de reais beneficiando 22 milhões de trabalhadores. É aquilo que o nosso presidente do PTB sempre diz: justiça social é dinheiro no bolso do trabalhador. Ministro, o senhor disse que a nação se estabelece sobre 3 pilares: segurança nacional, segurança monetária e segurança jurídica. Por quê? A segurança nacional ela é fundamental porque, através das Forças Armadas, a robustez das Forças Armadas, a nação dá o sinal para fora da sua grandeza e da sua pujança. E a definição das competências das suas polícias internas para garantir um processo investigatório no sentido de elucidar crimes, e também no sentido do policiamento ostensivo para combater a criminalidade e para combater a desordem. Segundo, a segurança monetária, através do desenvolvimento econômico e o controle das contas públicas, nós conseguiremos ter uma moeda forte, competitiva, para colocar o Brasil para a par com os outros países que lideram o desenvolvimento no mundo. E a segurança jurídica é fundamental porque a fidelidade dos contratos sinaliza de que as partes, as relações entre cidadão e cidadão, ou entre a pessoa física cidadão e a pessoa jurídica constituída formalmente, o contrato firmado entre as partes tem valor e tem a garantia por parte do Estado que esse contrato será respeitado e será honrado. Quando uma parte contratante descumpre os seus compromissos, então a mão forte e pesada do Estado vem no sentido de garantir o cumprimento fiel do contrato. Enquanto ministro, o senhor sempre destacava isso para enfatizar a importância da reforma trabalhista. Por quê? A legislação vigente trabalhista, ela trazia uma certa insegurança nas relações de trabalho. E muitos empregadores, eu já falei que dos 38 milhões e 600 mil empregos diretos, formalizados no Brasil na época, eram gerados por micro e pequena empresa. E muitas das ações trabalhistas, muitas vezes, o juiz precisava decidir com base na legislação presente. Aquilo impunha, muitas vezes, à parte empregadora indenizações injustas com montantes sem a sua real capacidade de cumprir aquela execução, e isso trazia uma insegurança jurídica. Tanto a parte que tinha medo de contratar, como o próprio trabalhador que tinha uma expectativa de receber determinado montante em razão de uma execução, e a parte pagadora não tinha capacidade de cumprir com aquele pagamento.
Depois da modernização trabalhista em vigor, reduziu os números de ações trabalhistas na faixa de 35% a 40%, porque a nova legislação prestigiou a verdade, terminou a aventura. Uma legislação não pode prestigiar a má-fé, não pode prestigiar a mentira. Então, foi nessa direção de que, através de uma legislação com clareza de interpretação, dará melhor celeridade e impõe responsabilidade para as partes demandantes. O Estado brasileiro, o juizado precisa ser respeitado. Ele não pode ser demandado por motivações fundamentadas na má-fé. Além da reforma trabalhista, outro trabalho importante desenvolvido pelo PTB no Ministério do Trabalho foi o programa Emprega Brasil, que tem atuação em 4 eixos complementares entre si: a carteira de trabalho digital, o seguro web, o Cine Fácil 2.0 e a Escola do Trabalhador. Ministro, como funciona esse programa? Veja bem, era rotina no noticiário, notícias de filas nas agências Cine, do trabalhador para retirar a sua carteira de trabalho, fazer o encaminhamento do seu seguro-desemprego. E eu lembro que muitas dessas filas, às vezes, eram quilométricas, o trabalhador tinha que ir de madrugada, alguns trabalhadores iam mais cedo e ficava vendendo o seu lugar na fila, e aquilo trazia um incômodo de forma indigna ao trabalhador. Com o Emprega RS, nós modernizamos a forma de relação do Ministério do Trabalho com o trabalhador. Primeiro, o Emprega RS foi um portal de intermediação de mão de obra, onde o empregador faria ali o cadastro da vaga e o trabalhador faz o cadastro do seu currículo. O próprio sistema faz a busca por região, por atividade, por profissão, pelo endereço e oportuniza a entrevista direta entre trabalhador e empregador, e foi uma ferramenta fundamental para colocar milhares de trabalhadores no mercado do trabalho. A carteira digital, no próprio celular, o trabalhador pode ter ali acesso a todos os seus contratos de trabalho. A intenção seria de que no futuro o trabalhador pudesse optar em manter a sua carteira de trabalho tradicional de papel, que é um apego que o trabalhador tem e precisamos respeitar isso, mas o trabalhador também tem a opção de ter a sua carteira digital no seu próprio celular, tendo ali o histórico de todos os seus contratos de trabalho, até para acompanhar no que diz respeito ao tempo de contribuição para o seu direito de aposentadoria. O Cine Fácil, todos os serviços que são oferecidos nas agências Cine de forma presencial, o trabalhador, através do Cine Fácil no seu celular, pode recorrer a todos esses serviços aonde quer que esteja o trabalhador. Desde o seguro-desemprego ao web, a carteira de trabalho digital e o encaminhamento de todas as demais demandas que o trabalhador, muitas vezes de forma presencial, ele precisa ir numa agência Cine. Mas nós precisamos dizer aqui da importância da escola de educação profissional à distância, a escola do trabalhador, onde o trabalhador poderá acessar ali cursos de qualificação profissional de forma gratuita, cursos à distância. A Escola do Trabalhador entrou em ação e já qualificou milhares e milhares de trabalhadores nesse Brasil imenso. Foram medidas de governança, de gerenciamento, medidas fundamentais no sentido de facilitar a vida do trabalhador. Você veja que hoje nós não vemos mais noticiários de filas para o trabalhador retirar a sua carteira de trabalho, para o trabalhador fazer o encaminhamento do seu seguro-desemprego. Isso graças à modernização aplicada através do portal Emprega Brasil. Ministro,
qual a importância de trabalhar cada vez mais por propostas que visem modernizar as relações de trabalho e possamos garantir 2 endereços que o PTB considera essenciais, que é um endereço para morar e um endereço para trabalhar, e assim o Brasil possa valorizar o seu povo e crescer como nação? Veja bem, aqueles que apostam que o Brasil não vai dar certo, vai errar. Porque o Brasil é um país que tem condições, tem capacidade. E a força do Brasil está no seu povo. Está no seu povo de superar dificuldades. E a pior dificuldade foi essa dificuldade da grande crise que se instalou no Brasil nos anos de 2015 e 2016. Levando o Brasil a uma das suas piores crises econômicas da história. Colocando onde mais de 3 milhões de trabalhadores perderam seu emprego nesses 2 anos. Nós tínhamos mais de 27 milhões de brasileiros querendo trabalhar e não tinham uma oportunidade de trabalho. Nós tínhamos 14 milhões de brasileiros que precisavam trabalhar a qualquer custo e desesperadamente todos os dias saíam de casa buscando um lugar para trabalhar e não encontraram. Então o Brasil superou esse momento. O Brasil superou esse momento, o desemprego crônico foi vencido e a partir de agora, então, o Brasil vai avançar no seu conjunto de conquistas. Eu já tive falta desses 2 endereços. Eu sei o que é você não ter um lugar para morar e sei o que é você não ter um lugar para trabalhar. Esses 2 endereços são fundamentais para a dignidade humana. E o PTB persegue insistentemente medidas para proporcionar ao trabalhador acesso a esses 2 endereços. Um lugar para morar e um lugar para trabalhar. Isso se dá através da coragem de fazer o enfrentamento necessário para modernizar a legislação. A própria Revolução Francesa, a Constituição Francesa, garante que cada geração tem o direito de alterar as suas leis. Então, a alteração da lei, a modernização da lei, com foco no futuro, para dar garantia de sustentabilidade e justiça é fundamental. E esses são os princípios que norteiam o PTB, para dar essas garantias fundamentais às gerações futuras. Ministro, no dia 15 de maio de 2019, o PTB completou 74 anos de fundação. Na sua opinião, qual a importância do PTB nesses 74 anos de história para o crescimento e fortalecimento do Brasil enquanto nação? O PTB, na sua história, o PTB é um partido de centro-direita. Partido que tem compromisso com valores fundamentais, valores morais, o valor da família. O PTB é um partido que prestigia e valoriza aquele que trabalha, que com o suor do rosto procura ganhar o pão. O PTB sempre esteve, está e estará do lado desses que querem construir um Brasil melhor através da força do trabalho. O PTB resistiu tempos difíceis, mas detém uma força extraordinária que está no seu DNA, que é o compromisso no sentido de levar ao povo brasileiro, ao trabalhador brasileiro, a garantia de um futuro de justiça e de um futuro de sustentabilidade. É por isso que o PTB se atualiza, o PTB se moderniza sem abrir mão de seus princípios. Mantém os seus princípios intactos, mas tem a devida compreensão da realidade de cada geração, de cada época. É por isso que o PTB, na época necessária, ele está ali presente para fazer o enfrentamento necessário. Isso aconteceu nos dias de Getúlio, e isso aconteceu nos dias em que foi necessário modernizar a legislação trabalhista, quando o Brasil enfrentava a pior crise econômica da sua história. Quando o Brasil enfrentava a sua pior crise de desemprego na história.
nos anos de 2015 e de 2016. Ali estava o PTB presente, fazendo o enfrentamento, marcando a sua resistência. Porque a capacidade de alguém, você não manifesta ela pela sua capacidade de bater e de agredir, mas pela capacidade que você tem de resistir, levar pancada e não abrir mão de seus princípios e estar sempre disposto a seguir para frente. Esse é o PTB.